Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre o Evangelho de Judas. Em abril de 2006, jornais ao redor do mundo noticiaram a surpreendente história de que uma equipe de eruditos estava tornando disponível conteúdo de um antigo texto recém-descoberto, intitulado O Evangelho de Judas. Esses jornais citaram eruditos que afirmaram que esse texto mudaria completamente o conceito das pessoas sobre Judas. O Judas, que segundo os evangelhos que estão nas Bíblias, os evangelhos considerados canônicos, foi o traidor de Jesus. Mas, segundo esse evangelho recém-descoberto, os eruditos afirmavam que Judas, na verdade, seria um herói, o apóstolo que melhor compreendeu Jesus e que o entregou para ser executado a pedido do próprio Jesus. Ainda não se sabe ao certo como esse dito Evangelho de Judas foi encontrado. Em vez de ter sido descoberto e registrado por arqueólogos, que é o mais comum, o documento apareceu de repente no mercado de antiguidades no fim da década de 70 e início dos anos 80. É provável que tenha sido descoberto em 1978 num túmulo abandonado, possivelmente numa caverna no Egito. Ele fazia parte de 4 textos de um códice, um tipo de livro antigo escrito em copta, um idioma derivado do egípcio antigo. Preservado por séculos em clima seco do Egito, o códice, com capa de couro, começou a se deteriorar rapidamente. Esse códice foi mostrado a alguns eruditos em 1983, mas o preço pedido era tão alto que ninguém teve interesse em comprá-lo. Nos anos seguintes, a falta de cuidados e o armazenamento incorreto aceleraram ainda mais a sua deterioração. Em 2000, ele foi comprado por uma negociante de antiguidades suíça. Ela, por fim, entregou esse manuscrito a uma equipe internacional de especialistas, patrocinado pela Fundação Mecenas de Arte Antiga e pela National Geographic Society. Eles foram encarregados da difícil tarefa de restaurar e reconstituir esse códice, pois parte dele já havia se deteriorado, sobrando apenas pequenos fragmentos. Essa equipe também deveria determinar a idade do códice, bem como traduzir e interpretar o seu conteúdo. Um teste de carbono 14 revelou que esse códice provavelmente era do 3º ou 4º século de nossa era. Mas muitos eruditos acharam que o texto copta do Evangelho de Judas era, na realidade, uma tradução de um texto mais antigo, em grego. Mas a pergunta que fica é: qual foi o período e as circunstâncias em que o Evangelho de Judas original em grego foi escrito? Bem, nós temos algumas pistas. A primeira menção de um Evangelho de Judas encontra-se nos escritos de Irineu, que foi um bispo de Lyon e que viveu no fim do 2º século de nossa era. Numa obra chamada Contra as Heresias, Irineu escreveu sobre um dos muitos grupos contra quem ele se opunha. Num determinado trecho de sua obra, ele cita o Evangelho de Judas. Exatamente. Ele fala assim, nessas palavras: eles declaram que Judas, o traidor, foi o único que conheceu a verdade para levar adiante o mistério da traição. Por meio dele, todas as coisas, tanto terrestres como celestiais, foram lançadas em confusão. Eles apresentam uma história fictícia desse tipo, que chamam de Evangelho de Judas. Então nós notamos aí que Irineu
queria refutar especialmente várias doutrinas dos cristãos gnósticos, que afirmavam possuir conhecimentos ocultos sobre Jesus. O gnosticismo é um termo genérico que se refere a muitos grupos, cada um com seu próprio entendimento e interpretação da verdade cristã. Os gnósticos promoviam interpretações baseadas em seus próprios escritos, que proliferavam durante o segundo século de nossa era comum. Esses evangelhos gnósticos muitas vezes afirmavam que os apóstolos mais conhecidos não entenderam corretamente a verdadeira mensagem de Jesus e que ele tinha um ensinamento secreto que apenas alguns escolhidos compreenderam. Alguns gnósticos acreditavam que o mundo material, na realidade, era uma prisão para a alma humana. E que, por isso, o Deus criador das escrituras hebraicas, na verdade, era um Deus inferior. Isso mesmo, o Javé, o Jeová das escrituras hebraicas, para os cristãos gnósticos, era considerado um Deus inferior. Um Deus que se opunha a vários outros deuses que eram perfeitos. Segundo eles, quem tivesse o verdadeiro conhecimento entenderia esse segredo. Segundo os pesquisadores desse manuscrito antigo que foi achado, a mensagem desse manuscrito ela traz uma abordagem muito semelhante ao que Irineu falou lá no segundo século, lá no passado. Então, tudo indica que, segundo essa equipe que analisou e traduziu o códice, que essa breve descrição de Irineu combina muito bem com o texto que eles encontraram. No Evangelho de Judas, Jesus ele zomba dos seus discípulos quando eles mostram sua falta de conhecimento exato sobre a questão da verdadeira essência e da verdadeira mensagem de Jesus. Mas Judas, segundo esse manuscrito, é o único dos 12 apóstolos que compreende a verdadeira natureza de Jesus. Por isso, segundo o manuscrito, Jesus compartilha apenas com ele, apenas com Judas, os mistérios do reino. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Exatamente, a opinião de você aí que está me vendo. Você acha que essa versão apresentada pelo Evangelho de Judas, por esse manuscrito antigo, que mostra Judas como sendo um herói e não um vilão, você considera essa versão uma versão correta? Ou você acha que a versão apresentada pelos evangelhos tradicionais, que se encontram nas Bíblias atuais, chamados canônicos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, para você acha que essa versão é a que transmite a realidade da época? Diga aí nos comentários o que você pensa desse assunto. Agora, independente se acreditamos na versão do Evangelho de Judas, que eu considero um herói, ou se acreditamos nas versões apresentadas nos evangelhos canônicos que estão nas Bíblias atuais, que mostram Judas como um traidor, independente de qual versão você prefira, a questão é que esse achado foi muito importante, porque ele mostra mais uma maneira de encarar Jesus que havia lá nos primeiros séculos do cristianismo. Esse importante achado também confirma de maneira veemente a tese de que os primeiros 300 anos do cristianismo existiam ali diversas comunidades cristãs com diversos pontos de vista sobre Jesus, cada comunidade defendendo a sua ideia, e essas comunidades tinham seus escritos. Não só esse recém-encontrado evangelho de Judas, como também outros evangelhos encontrados, como o de Maria Madalena, o de Filipe, o de Tomé, entre outros, nos dão esse quadro claro de que realmente havia ali uma confusão teológica nos primeiros 300 anos do cristianismo. Haviam várias linhas de pensamento e que, após o Concílio de Nicéia, em 325, essa visão que hoje perdurou, os evangelhos considerados canônicos, esses 4 que existem hoje nas Bíblias atuais, foram as que sobreviveram. Provavelmente foram sendo colocados em destaque, foram sendo traduzidos pelo Império Romano,
e os outros foram sendo deixados de lado, visto que não se harmonizavam com o ponto de vista ou com a ideia que eles queriam que permanecesse sobre o cristianismo. Então, esses achados, eles nos dão uma visão bem melhor de como era o ambiente nos primeiros 300 anos do cristianismo, né? Infelizmente, né, devido a essas decisões políticas, muitos se perderam nas areias do tempo. Mas, graças à arqueologia, né, estamos achando diversos desses evangelhos perdidos, que nos dão uma visão mais ampla, né, e mais pormenorizada de como era o ambiente nos primeiros 300 anos do cristianismo. Portanto, apesar dos religiosos tradicionais, né, olharem com um olhar cético para com esses evangelhos, né, muitos considerarem como sendo escritos apócrifos, né, muitos considerarem como sendo ensinos deturpados. Para nós, historiadores, que queremos realmente estudar profundamente esse assunto, né, e não apenas defender uma fé, uma ideologia, mas sim entender melhor essa época, esses evangelhos são fundamentais. Bom, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então, não esqueça de dar o joinha aí para nós. Estoure esse like aí para nós. Comente o que você achou. Compartilhe com seus contatos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu já observei no analítico que mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem em nosso canal. Então, dá uma força aí. Se inscreve em nosso canal. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó, no cantinho? Clica nele, se inscreve em nosso canal. E além disso, acione o sininho de notificações. Todo sábado, às 11 da noite, nós subimos um vídeo novo. Se você acionar o sininho de notificações, você será notificado. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui, como sempre, nos meus vídeos, na descrição aqui embaixo, os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do país. Livraria Cultura, Submarino, Amazon, né? E até no meu próprio site. Você pode adquirir o meu livro diretamente do meu site. Conheça meu site www.deusehomes.com.br. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que nós já fizemos em nosso canal. Nós já fizemos mais de 60 vídeos sobre vários assuntos polêmicos, assuntos interessantíssimos que envolvem, né, a Bíblia, que envolvem assuntos do cristianismo antigo. Então, dá uma olhada aí. Tem muitos temas interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.